Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos no quadro Wall Street Reage. A gente vai pegar um corte aqui do Market Makers lá do Zema, falando sobre qual que é o problema que a gente pode correr aqui no Brasil em relação à nossa parte fiscal. E aí ele alerta por alguns riscos bem importantes. Vamos avaliar aqui, eu quero a opinião de vocês ao final desse conteúdo, o que vocês acham de tudo aquilo que ele está trazendo. Vamos deixar ideologias à parte, vamos falar sobre números. Vamos ver aqui que o Zema está falando lá no Market Makers. Convido vocês, depois desse vídeo, a assistir o episódio completo, que é bem legal para vocês entenderem a posição lá do governador de Minas Gerais. Vamos lá. Eu acho que eu já sei a resposta também, porque eu fui candidato, ganhou, fui candidato pela segunda vez, e agora a gente já está falando de 2026. Mas, dado o seu histórico de não gostar de política antes de entrar para a política, eu fico querendo, assim, saber, quando o senhor assumiu ali Minas naquela situação e reverteu o quadro, como o senhor contou aqui, a sua sensação hoje de que você olha assim para o Brasil, olha para Minas, é mais de que a gente tem capital humano e dá para fazer, dá para a gente realmente fazer o país virar, o país ir na direção certa, ou é de, rapaz, é trabalho demais, o Brasil realmente vai ser isso daqui para sempre? Não, dá para mudar sim. Eu sou muito confiante e eu vivi, acho que alguma coisa que vocês não viveram. Uma mudança acho que vocês viram, a outra acho que só eu vi, né? Até 94, eu estava lá fazendo a empresa crescer, eu tinha de fazer lista de preço toda semana por causa da inflação. Nós conseguimos acabar com a inflação aqui. Pessoal, a gente viveu aí, para você que é mais novo, a gente viveu períodos conturbadíssimos na década de 80 e início da década de 90 em relação ao preço das coisas. A hiperinflação ali em 89 bateu recorde, 93, se eu não me engano, também. Esteve ali 4.000% de inflação no ano, algo absurdo. O pessoal tinha que ir no banco, deixar o dinheirinho e no dia seguinte ia pegar, tinha uma aplicação lá chamada Overnight, e é por isso que nós brasileiros nos acostumamos muito com os imóveis, que era uma forma de você não perder dinheiro. Você comprava um imóvel, meio que protegia o seu capital. E outro aspecto é que a gente fazia a compra do mês também. Então o brasileiro que tem esse costume de fazer a compra do mês está muito atrelado a esse medo do preço subir de forma muito acelerada, dia após dia. Era diário mesmo, o bagulho era muito louco. Quem que foi contra o Plano Real na época? Que partido? PT, né? Porque para melhorar o país parece que o PT vai contra. Mas acabamos com a inflação. Depois, com as reformas que o FHC fez, né, no decorrer dos anos 90, e quem acabou colhendo os louros foi o sucessor dele, o Brasil conseguiu fazer algo que nunca tinha conseguido na história. Eu cheguei a viver maxi desvalorizações. Aquilo para as empresas é uma tragédia, né? Tem pessoas que têm dívida em moeda estrangeira. A nossa empresa mesmo sofreu muito lá em 83. Eu era bem novo ainda, lembro do aperto que meu pai passou com a desvalorização do Delfim Neto ainda. Depois eu peguei uma, acho que de 99 ou 2002, que teve lá também. Eu tinha dívida em dólar também e passei apertado também. E hoje acabamos com esse problema. O Brasil é um país que hoje tem reservas internacionais e não está mais sujeito a essas tempestades que podem acontecer lá fora e ter reflexo aqui. Então, duas conquistas muito importantes: acabar com a inflação e acabar com a exposição externa, devido a você ter reservas aqui. E agora falta o quê? Ter austeridade fiscal, que nós já tivemos. Só que o PT parece que quando uma coisa dá certo, ele faz questão de querer revê-la. Ele acha que ele pode fazer melhor, né? Aqui é o país, assim, deu errado no mundo inteiro, mas nós vamos tentar aqui porque que pode dar certo. Parece que eles têm essa visão de querer implementar. Já tivemos um período longo, FHC... São mal intencionados, né, Zema? A gente sabe disso. Lula 1, 2, uma certa austeridade fiscal, e agora eles estão, né, querendo reinventar a roda novamente, achando que gastar mais é a solução. Me parece que é um projeto eleitoral, né? Só pode ser. Mas, pelo que eu estou vendo, né, vai... Para quem acompanhou aqui um react que eu fiz lá do José Coburi, ele fala sobre o papel do governo em gastar mais e que isso teoricamente não teria problema. Eu explico aqui que é um pouco da visão keynesiana que essa galera tem. Vai contra, né? Assim, quando você espera que um partido tome uma decisão que você acha que é certa, mas ele não acha que é certo, isso nunca vai acontecer. Para eles, gastar mais é a forma que o governo tem que realmente se meter na economia. Para eles, isso que é importante, é isso que funciona, tá? É a forma que eles pensam. Tem um tiro no pé, porque a inflação está cada dia maior, a taxa de juros subindo e a economia desacelerando, né? Tudo ao mesmo tempo. Isso aí, uma hora, não dá certo. E o que tentaram lá atrás
eu me lembro muito bem que eu ainda estava à frente da empresa, foi colocar anabolizante na economia. Durante um tempo você até consegue mostrar musculatura, vigor, mas depois vem os efeitos colaterais. Então, eu acho que dessa vez nós ainda estamos com a economia que foi muito afetada pela recessão de 2015 e 2016. O efeito desses anabolizantes vão ser até muito menos potentes do que foram lá atrás, quando a economia do Brasil ainda estava mais robusta, naqueles anos 2011, 12, 13, quando eles começaram a fazer aquela quantidade de bobagens. Estão repetindo agora, mas, vamos dizer, o doente hoje está mais fragilizado do que estava naquela época. Então, nós vamos ter aí tempos sombrios pela frente, mas espero que as eleições de 2026 venham a dar um alento para nós. Dando um pouco de cor essa resposta do governador à sua pergunta, né? Matéria do Estadão dessa semana que a gente grava. Lula turbina salários de 323 aliados com cargos em conselhos. A gente aqui investe em algumas empresas da Bolsa que tiveram algumas indicações um pouco controversas de conselheiros, né? Mas o cargo de conselheiro, né? Às vezes a empresa pode remunerar até R$80 mil um conselheiro de uma empresa, então dá meio que uma turbinada no salário dos aliados do governo, né? Enfim. Tem gente que defende, cara, essas coisas de uma forma absurda. O pessoal não sabe nem o que tá falando. É absurdo isso. É doideira. É uma corrupção legalizada absurda. Acho que um pouco dessa austeridade que a gente precisava ver liderando no federal, não só no estadual. Governador, queria entrar no assunto que você até já expressou uma preocupação com a conotação política que o judiciário brasileiro teria a tomar, né? Afirmando que o Brasil precisa de mudanças no judiciário. Que mudanças de que forma que a gente poderia modificar isso? Como você enxerga uma mudança nesse lado que aí já foge um pouco ali da esfera, né? Acho que aqui a gente falou muito das medidas que você fez no estado de Minas Gerais, que tendo uma equipe bem alinhada, todo mundo pensando junto, você consegue. Mas no lado judiciário, o que daria para ser feito? Salomão, nós somos 3 poderes, né? Executivo, judiciário e legislativo. Eu sempre fico desconfortável para falar sobre os outros, mas eu sou da opinião que o que vale para um deveria valer para os outros. Lá no governo executivo, aonde eu estou, ninguém ganha acima do teto de salário. Nós temos um teto que a Constituição determina. Nós não temos lá nada extra. Por que em algumas áreas existe, né, o que se chama aí de penduricalhos? Lá no poder... Pessoal, eu trouxe um react aqui falando sobre os super salários que diz como que o pessoal lá do judiciário consegue estourar o teto de forma legalizada através de alguns penduricalhos muito loucos, tá? Então, depois dêem uma olhada nesse vídeo. Executivo, se alguém cometeu algum ato antiético, algum ato grave, ele vai sofrer um processo administrativo e vai ser demitido, se provar que ele não agiu corretamente. Por que no judiciário, às vezes no legislativo, isso não acontece? Né? Por que o peso e a medida é diferente? Aonde tem ser humano, tem muita gente honesta e tem alguns desonestos. E eu sou da opinião que quando você tolera os desonestos, você acaba manchando e prejudicando a imagem dos honestos, que são a grande maioria dentro daquele grupo ali. Então, eu sou favorável a mudanças numa reforma administrativa que elimine alguns diferenciais que algumas categorias têm, porque somos todos servidores públicos. Sou governador de Minas, eu não tenho penduricalho, eu não tenho uma série de privilégios, e por que algumas categorias precisam disso, sendo que já recebem até super salários já? Você concorda? Alguém quer enriquecer, venha ralar aqui igual vocês, não é isso? Monta um escritório de advocacia, vai atrás de cliente, aí você vai ganhar 1 milhão, 2, nós vamos ficar caladinhos. Agora, querer ganhar do pagador de impostos, aí não está certo, não. Querer ganhar da estrutura pública, a estrutura pública foi feita para servir. Parece que esse é o problema aqui do Brasil, e não para privilegiar alguns que acham que podem ser privilegiados. Acho que todos têm direito de querer ser milionários, bilionários, mas não no setor público. O Zema, ele fala de uma forma muito interessante, pessoal, sobre essa parte econômica, sobre a parte dos super salários. Só que essa discussão não pega a massa, pessoal. Essa discussão, a gente gosta de escutar, a gente gosta de entender e a gente gosta de ouvir, mas infelizmente a massa, você precisa se comunicar de uma outra forma. Você
tem que se comunicar falando de costumes, de como a família brasileira tradicional, ela, enfim, é uma outra forma de comunicar. Isso aqui é muito legal pra nós aqui no canal, mas, cara, um cara bom igual o Zema, pra ele se comunicar com a massa, esse tipo de argumento a gente vai entender, mas infelizmente, cara, assim, isso aqui não é o suficiente. Pra gente parece muito óbvio, né? Lá, você está lá para obedecer à lei. Tem um teto de salário, você tem que saber que aquele ali é o máximo que você vai ganhar. Agora, o seu plano pessoal é ganhar muito mais, vai para o setor privado. Agora, parece que tem gente que quer ficar no setor público com segurança, com estabilidade, com poder e mexer as regras em favor próprio da sua categoria. Aí está errado. Então, eu vejo que há um desbalanceamento muito grande, deputado federal fazendo barbaridades aí e o corporativismo mantendo ele lá. Não, Né? o pessoal nem fica corado, né? Não, Mesmo com a exposição que tem, não há constrangimento. E isso seria ótimo para a grande maioria dos funcionários públicos que estão submetidos ao que eu estou falando. É uma minoria que não está, você está entendendo? E que acaba ficando mal vista por causa de um grupo, sei lá, de 5%, que tem privilégios, que tem um tratamento diferenciado. Um grupo de 5% que ganha absurdamente acima dos outros 95%. Então, assim, causa muita indignação você ver, né? Alguém cometeu um crime, em vez de ser demitido, ele é afastado. Ele é premiado, você concorda? Aposentadoria compulsória. Férias de 2 meses por ano, porque aqui a carga de trabalho é maior. Eu queria que eles me acompanhassem. Visitar em 10 cidades num dia, como eu fiz aí há pouco tempo atrás. Entendeu? Você acorda às 6 horas da manhã, se der tudo certo, 11. Só um juiz aí, esses dias aí, uma juíza, ela foi afastada do cargo, porque se descobriu aí que ela, sei lá, julgou iguais aí 2.000 casos e ela simplesmente foi aposentada compulsoriamente, ganhando a mesma coisa que ela ganhava trabalhando, só que sem trabalhar. É uns bagulho que só acontece no Brasil, é um bagulho maluco. E horas, você chega no hotel, tá entendendo? Né? Então, essa noite. E assim, se você quer servir o público, se você fala que você é tão benemérito assim, né? Esteja disposto a ganhar um teto, que para a grande maioria dos brasileiros seria o quê? Um prêmio, não é? Acho que menos de 0,5% dos brasileiros deve ganhar, o que é o teto no setor público hoje? 40 mil? É o salário do ministro do Supremo, né? É uma coisa assim, não é isso? É próximo disso aí. 40, 45. Tem muitos empresários aqui que vão nos escutar que não faturam isso por mês, você concorda? Faturamento, né? A margem, às vezes, é 10%, é 20%, é 30% disso. Então, acho que precisamos ter assim, uma mentalidade de querer servir mais e querer usar ser servido menos. Cara, muito bom, muito bom. E aí, você concorda com o que o Zema tá falando? Me diz aqui nos comentários. Esse tipo de discurso, ele como eu tava falando no meio do corte, ele infelizmente ele não pega pra todo mundo e a galera às vezes não se conecta muito. E aí na hora de votar, outras coisas conectam mais, infelizmente. E aí a gente cai sempre nessa mesma narrativa. Ah, não, o novo, né? Agora a gente vai mudar o Brasil. Quantos anos a gente tem o mesmo governo e as coisas não mudam, né? A mesma tropinha, né? Não tô nem falando de A ou B player que tá lá na presidência, mas assim, os, os partidos são os mesmos, as coisas que acontecem são as mesmas. E assim, é difícil você falar pra massa, né? Ah, a gente tem que gastar menos, o pessoal às vezes só quer saber o quanto que vai ganhar ali no final do dia, o quanto que tá a inflação para não pagar mais caro no feijão. Essa que é a realidade. Bom, pessoal, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse corte, tá? Gostaram do conteúdo, já deixa o like, ative as notificações e, claro, se inscrevam aqui no canal para ficarem por dentro aí de tudo que acontece no mercado global como um todo. E aqui nesse canal a gente fala também e fala bastante sobre investimentos em moeda forte, tá? Tamo junto, um grande abraço. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês continuarem me acompanhando. A gente se vê lá.